Esse peixe acabou de ser fisgado por esse samurai. E ele ficou só observando o peixe. Como era final de ano, ele foi para sua casa e começou a preparar uma linda refeição, com vários pastéis de ventos pequenos. E depois de feito, ele começou a organizar passo a passo, no mínimo detalhe, aqueles pratos de comida. E ele era tão organizado que media cada espaço da mesa. E quando ele terminou, ele começou a observar, só que de repente, chegou essa família para acompanhar ele no jantar. E ele, como era bastante organizado, tentou ajeitar a roupa dessa menina, e ela só ficou observando ele, e depois foi lá e colocou pro mesmo lugar onde tava. E entrou na casa fazendo um pouco da cara dele. E na hora do jantar, ele começou a observar todos que estavam lá na mesa, principalmente aquela garotinha. E ela, como era muito desorganizada, começou a fazer várias bagunças na mesa. E ele começou a ficar bastante abismado com aquela garota, pois tudo que ela fazia era totalmente desastrada. Era a verdadeira bagunça em pessoa. E o jantar terminou e foram lá dar tchau um para o outro. E a garotinha deu um salve pra ele e a boca dela tava tudo suja. E ele ficou bastante espantado com aquela cena. E quando foi na hora de dormir, ele tava deitado na sua cama. Ele começou a se mexer de um lado para o outro, pois alguma coisa estava incomodando ele e ele não tava conseguindo dormir. Com isso, ele acaba levantando da sua cama e começa a correr desesperado na estrada. E ele acaba chegando nesse vilarejo. E quando abre a porta pra ele, entra desesperado. E ele vai até aquela casa, abre a porta e entra e vê aquela garotinha. E ela fica bastante espantada. Ele vai lá, pega o lenço e começa a limpar o rosto dela. E quando ele termina, ele começa a observar para ver se ele tinha limpado corretamente. E ele sai de lá de dentro da casa como se nada tivesse acontecido. Isso sim quer ser muito organizado.